Bom, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu hoje estou aqui para falar para você a respeito de um pastor, que sou eu, que deixei de ser pastor da Igreja de Nova Vida. Então o título seria Ex-Pastor de Nova Vida. Eu fico perguntando quantos ex-pastores de Nova Vida tem no Brasil. Nova Vida já tem mais de 50 anos no Brasil, uma igreja onde eu fiz parte, fui convidado por um pastor muito meu amigo, uma pessoa maravilhosa, fui ordenado por 5 pastores, hoje alguns bispos, outros pastores, mas foram momentos que eu aprendi muita coisa, aprendi o Evangelho, aprendi a ser diácono, aprendi a ser pastor, aprendi a trabalhar, aprendi a obedecer. Enfim, uma igreja maravilhosa. Conheci o bispo Roberto McAllister, tive a oportunidade de estar com ele e com tantos outros, que são meus amigos, que eu não vejo há muitos anos. Mas eu levei esse período de quase 10 anos para ter coragem de falar o que vou falar. Porque quando acontece coisas, ou acontecia coisas na Nova Vida, poucos ficavam sabendo, ou se ficavam sabendo pela boca do bispo, e é como se fosse uma ditadura. É aquilo, está acabado e não se conversa mais. E uma igreja com um estilo episcopal, desta envergadura, igreja de pastores maravilhosos, e que nós tínhamos obrigações e deveres, grandes eventos, grandes coisas. Mas eu me lembro que o último que eu fui ao Rio de Janeiro, convidado para participar, como sempre fui em quase todos, eu fui surpreendido pelo bispo Márcio, que já não está, se não me engano, na Nova Vida, que foi o que veio na minha casa, que me convidou para participar da Igreja Nova Vida, que me tirou da Igreja Nova Vida que eu pertencia ao bispo Tito, e já existia uma divisão nessa época, onde o bispo atual da Aliança e o bispo Tito tinham rompido, e eu sei por que aconteceu isso. Eu tenho conhecimento de todos os fatos, mas numa reunião que eu estava assistindo, o bispo Roberto McAllister, o Walter McAllister, filho, pregando para os pastores sobre predestinação, onde ele fez um curso de psicologia ele fez, de teologia, e ele estava falando coisas, e para quem tem conhecimento teológico, não assume, não engole essas coisas. E uma coisa que me ofendeu muito foi que ele disse que o pai dele não tinha uma doutrina própria. Ele pregava o reino de Deus, mas não tinha uma definição doutrinária. Se é que eu entendi, o que entendi mesmo foi isso. Mas se é o que eu entendi, não entendi isso. Mas não sei, de repente, no dia seguinte, eu fui chamado por 3 bispos, um dos quais era o meu amigo, o pastor Pedro, que de repente virou bispo, o pastor Birajara, que eu não conheci muito bem, não posso falar nada dele, e o pastor Márcio, que estava pastoreando o Botafogo. E nesse dia eles disseram: olha, nós temos dificuldade de permanecer com você aqui na Igreja da Aliança. E eu estava pregando em várias igrejas, tinha convite, inclusive naquele dia, para pregar em Santa Cruz, Paciência. Eu falei: mas explique o motivo, porque seria bom que acusasse então um pecado, um motivo qualquer. Ele falou: não, nós não queremos sofrer mais divisões. E você tem um conhecimento profundo,
antropológico, teológico, é um cara que tem bastante conhecimento. Eu falei, mas então parece que a conversa está veiculando com medo. Vocês estão com medo de perder pessoas, parece que as pessoas pertencem para vocês, parece que é uma posse. E eu estava passando uma fase muito difícil, confesso que tentei ainda entender o porquê que eles me dispensaram preconceituosamente, me desassociaram da igreja, não existia ainda aquela lei, a lei que hoje existe, que você não pode fazer desta maneira, e eu fui realmente ofendido, constrangido, sofri. Eu estava achando que eram 3 homens de Deus conversando comigo, e eu senti uma cobrança tremenda. Eu falei, não, Deus vai cobrar tudo isso, Deus é vingador, é vingativo, não sou eu que sou vingativo. Ele vinga da maneira dele. Deus é amor, é claro, mas Deus vinga da maneira dele, não da minha. Eu não tenho que vingar de nada. Chorei muito, peguei minha mala, alguns pastores estavam na piscina, pularam da piscina, vieram me abraçar escondidamente do bispo Walter, porque se alguém tivesse visto, certamente estaria talvez excluído da igreja. É mais ou menos como funciona o testemunho de Jeová naquela aliança. Se você tiver comunhão com eles, fica complicado. Você só pode ter comunhão com quem realmente é da cúpula deles. Eu estou falando da aliança da Nova Vida do Rio de Janeiro. Não estou falando do bispo Tito Oscar, do qual eu tive momentos maravilhosos. Uma igreja que está em São Paulo, um homem lutador, um homem humilde, um homem culto, um homem com grande conhecimento, um homem que seria incapaz de tomar uma atitude dessa, porque ele é muito corajoso. Ele sentaria comigo e diria, olha, assim, 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 você tome uma atitude. Então eu não tive nenhum respaldo nesse sentido, não tive nenhuma colaboração e vim embora. Em 2004 eu parei de pastorear. Eu hoje estou procurando amigos, ex-pastores de Nova Vida. Quem sabe você é um ex-pastor. Você quase não tem nada na Nova Vida. Você pode perceber que quase nenhuma igreja, se tem, são poucos sites. Agora mesmo houve mais uma divisão, e parece que o bispo Jorcelino saiu também dessa da Nova Vida, não sei qual o motivo, mas enfim, uma igreja que a partir do momento que o bispo primaz, Roberto Macalister, morreu, e aguardava-se que o bispo Tito seria o titular, e seria o homem mais viável, porque foi ele que deu a cara para bater o tempo todo, eu percebi que o bispo Walter Macalister, ele tomou a frente também, quis essa divisão, fez acontecer, e para mim é um homem de meias palavras, porque não teve coragem de falar comigo. Queria deixar gravado isto, para que pela eternidade, quem sabe alguém vê esse vídeo, escuta, repasse isso, ou talvez tenha algum pastor da Nova Vida, ou ex, que já estão em outra igreja, e estão sendo felizes e até dando graças a Deus. Um dos motivos pelo qual eu entendo que a Nova Vida não cresce, é uma igreja pequena, ela não cresceu, ela cresce, ela consegue entrar e ficar muito pequenininha em todos os lugares, ela não tem uma expressão como deveria ter. Eu desejo toda a sorte do mundo aos pastores de Nova Vida, que foram homens maravilhosos, todas as casas que eu estive, me lembro de todos os lugares, mais de 40 igrejas pregando, foram maravilhosos comigo. Deus abençoe vocês e uma boa tarde.